Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais uma semana começando e aqui Pastor Sinésio com as considerações da leitura diária. Nossa maratona, hoje lemos 1 Pedro, capítulo 4. E a palavra que eu separei desse contexto para a nossa reflexão é sofrimento. O sofrimento é um dos temas principais de 1 Pedro. No capítulo 4, o apóstolo nos exorta a não se surpreender com as provações, pois fazem parte da caminhada cristã. O sofrimento é apresentado como identificação com Cristo e fortalecimento espiritual. Longe de ser inútil, torna-se meio de purificação e perseverança, apontando para a esperança da glória futura. No hebraico, sofrimento é sevel. O termo significa peso e opressão, descrevendo tanto sofrimento físico quanto social, ligado à escravidão ou perseguição. Isaías 53:11. Sevel tem também uma dimensão redentora. Nos textos proféticos, o sofrimento do justo não é inútil, mas pode ser instrumento de expiação e esperança para outros. Isaías 53:4. Finalmente, é associado com paciência. Sevel implica suportar com constância, mostrando fidelidade a Deus em meio à dor. Sevel percorre o relato de Israel como um peso literal e uma metáfora para as dificuldades. Suas 3 ocorrências esboçam um arco evangélico. Em 1 Reis, ele é o fardo imposto. Em Neemias, é o fardo perseverante. No Salmo 81, é o fardo removido. Cada cena aponta para o Deus que vê o trabalho, ordena a justiça, capacita o serviço e, finalmente, levanta toda a carga por meio da obra redentora do seu Filho. No grego, temos diversos termos para sofrimento. Um deles é paschô. O termo fala de experiência de dor ou injustiça. No Novo Testamento, paschô é usado tanto para Cristo, em Lucas 24:46, quanto para os cristãos perseguidos, em 1 Pedro 4:16. Ele fala do sofrimento como identificação com Cristo. Em 1 Pedro 4, sofrer por causa do nome de Cristo é participação em sua glória futura. Pedro fala isso lá nos versículos 13 e 14 do capítulo. O sofrimento tem uma dimensão pedagógica. Por meio dele, a fé é purificada, fortalecendo a esperança e a dependência de Deus. 1 Pedro 4:19. Paschô abrange dores físicas, perseguições, provações internas e até rejeição. Embora o sofrimento seja parte da vida de todos, o Novo Testamento o divide em 2 áreas principais: o sofrimento de Cristo, que redime a humanidade, e o sofrimento do seu povo, que o refina. Juntos, eles mostram que o sofrimento não é apenas uma tragédia, mas sim parte importante do plano de Deus para a salvação e para o crescimento do cristão. Baseado nessas informações e na leitura de hoje, 3 aspectos do sofrimento. Primeiro, propósito. O sofrimento bíblico pode ser físico, emocional ou espiritual, mas nunca é sem propósito. O sofrimento na vida cristã não é vazio, mas tem valor espiritual e escatológico. Segundo, participação. O verbo paschô em 1 Pedro 4 está diretamente associado a Cristo. O sofrimento do crente é uma participação do sofrimento de Cristo, uma forma de identificação com o seu padecimento na carne. Finalmente, esperança. A perspectiva de paschô não se limita à dor presente. O sofrimento é visto como um prelúdio para a glória futura, uma preparação para a manifestação gloriosa de Cristo, como veremos lá em 1 Pedro 5:1, último capítulo da epístola. Concluindo, em 1 Pedro 4, o verbo grego paschô reflete um sofrimento que se une ao de Cristo para a santificação, ecoando a visão hebraica de que a aflição, ou sevel, pode ser um fardo imposto com um propósito divino. Em 1 Pedro 4, o sofrimento não é visto como derrota, mas como oportunidade de comunhão com Cristo, fortalecendo a fé e apontando para a glória futura que aguarda os fiéis. E vou terminar lendo um texto de 2 Coríntios capítulo 1, texto que já lemos na nossa maratona, onde o apóstolo Paulo aponta outro propósito para os sofrimentos. Vamos relembrar o que ele escreveu.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. É isso por hoje. A leitura de amanhã, 1 Pedro capítulo 5, fechando a epístola, já está na sua tela. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Tenham todos uma ótima semana na presença do Pai. Até amanhã, se Ele permitir. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.